bom dia, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Mais um dia, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Na manhã de hoje, na madrugada, na noite, na tarde, não importa o horário que você vai estar ouvindo esta mensagem. Nós temos uma palavra para o seu coração. Abra no livro de Romanos, por favor, capítulo 12, versículo de número 1. Nós vamos falar sobre uma vida de consagração a Deus, fidelidade e humildade. Por gentileza, abriu? Isso, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em outras traduções, de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, o dia de hoje nós estaremos falando sobre consagração a Deus, fidelidade e humildade na presença do nosso Deus. Então, meu amado, aqui Paulo escreve, ele pede, ele faz um rogo, ele faz um pedido aos irmãos, e já diz, segundo a compaixão de Deus, que nós possamos apresentar a Ele os nossos corpos físicos, porque nós somos templos de Deus, morada de Deus, santuário de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. A palavra templo, nós somos o templo de Deus também. Ele habita em nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra templo no grego é naos. E você começa a adentrar e começa a navegar um pouco. Olha, Deus hoje, Ele está morando dentro de cada um de nós, porque você hoje carrega tesouros em vasos de barro. Hoje você está carregando a própria divindade dentro de si. Mas um dia, olha, hoje o imperfeito, aquilo que tem finitude, que é frágil, carrega aquilo que é imortal, algo que é transcendente, não tem nem explicações para nós falarmos acerca de Deus. Ele habita nossas vidas. Aí quando você chega no livro de Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz perfeitamente que no céu não há templo, porque Deus e o Cordeiro são o próprio templo. Aí você começa a ver uma coisa, você será feito coluna no próprio Deus, no próprio templo de Deus. Olha só, você vai estar ali na presença do Senhor. Hoje você carrega Deus dentro de si, e Deus, após você ter um corpo transformado, você vai ser absorvido pelo Eterno para todo sempre, para morar com Ele para sempre. Quando nós observamos no Evangelho de João, a Bíblia Sagrada deixa bem claro que Deus, o Eterno, Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio para a terra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar é tabernaculou entre nós, Ele andou entre nós, Ele foi tabernáculo entre nós. Ou seja, Ele verdadeiramente foi templo entre nós, andando entre nós. E aqui nós vemos aqui que Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós estamos vendo que Ele está nos fazendo um chamamento para que nós possamos entender que esse corpo que nós estamos nele aqui, físico, ele pertence ao Deus Todo-Poderoso. É aquele corpo maravilhoso que Deus trouxe à existência para que Ele pudesse habitar em nós. Amado, você foi chamado para apresentar esse corpo aqui, santo, sacrifício vivo e agradável a Deus.
porque é o teu culto diário diante do Senhor. Quando você faz isso, Deus está queimando no seu coração os melhores desejos, as coisas melhores da face da terra. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Ou seja, se você estava caminhando um caminho, Deus está dizendo assim: saia desse lugar e volte para cá. Isso chama-se conversão. É parar de andar para um caminho que você estava andando, um caminho errado, e você converge para andar o caminho da santidade, na qual o mundo não passará por ele. Então Deus está chamando a você e a mim, para que nós possamos ter e entender que nós precisamos ter uma mente transformada, não andando segundo os rudimentos do mundo, mas os rudimentos de Cristo, os ensinos de Cristo, a palavra de Deus, a lei de Deus gravada em nossos corações, para que nós possamos obedecê-lo e guardá-lo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? Ele nos chamou para a santificação. Ele te chamou, a vontade de Deus é nossa santificação. Ele quer nos santificar a cada dia, corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Olha, Ele quer trabalhar você o tempo todinho no teu interior, mudando, tirando as imperfeições, para que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade, em perfeição com Ele, uno com Ele, porque nós somos um. Lembra da oração sacerdotal lá no Evangelho de João, capítulo 17? Pai, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Esta é a chamada de Deus para nós, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável, ela não te traz tristeza, ela te traz alegria, e você louva e exalta ao nome do Senhor, porque foi pela graça. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não fique inchado nos vossos conhecimentos, achando que são... Antigamente a gente falava, era o bambambam, era aquele cara que se achava que ele era a última cocada do tabuleiro. Não! Calma! Busque ao Senhor, seja grato ao Senhor, louve e exalta o nome do Senhor, porque nós estamos consagrando a Deus o nosso corpo com fidelidade, humildade e santidade, consagrando o corpo ao Senhor, o nosso templo ao Senhor, em humildade, fidelidade e santidade. Então a palavra para nós nessa manhã foi consagrando o nosso corpo ao Senhor, em humildade, em fidelidade e em santidade, consagrando o nosso corpo ao Senhor em humildade, fidelidade e santidade. Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, que você possa se alegrar na presença do Senhor. Um abraço, um beijo no coração, Deus nos abençoe. Olha, mais um dia de bênção para vocês é que eu desejo, em nome do Senhor Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.